Olá, estamos iniciando mais um debate-papo e hoje, mais uma vez, eu tenho o privilégio de receber aqui a Roberta, que dispensa comentários, né? Mas ela vai falar daqui a pouquinho. Para quem não assistiu da outra vez, ela vai se apresentar novamente. Mas antes disso, antes de chamar a Roberta para ela falar com você, para nos trazer aí um conhecimento muito bom, eu quero pedir um favor para você. Pega o link agora do nosso debate-papo e compartilha com o maior número possível de pessoas. Por quê? Qual é o tema de hoje? Qual é o assunto de hoje? Você já viu aí nas mídias sociais, que a gente já colocou hoje algumas coisas, né, do que nós vamos tratar, mas a gente vai falar hoje sobre a saúde emocional. Entender um pouquinho o que pode agravar, de que forma você pode melhorar. A gente vai entender quão sério é essa questão da saúde emocional. Nós falamos, a primeira vez que eu tive o privilégio de receber a Roberta aqui, nós falamos sobre o Setembro Amarelo. E agora nós vamos falar sobre o Janeiro Branco. Eu não sabia, confesso que eu não sabia o que era o Janeiro Branco e vou tomar conhecimento aí mais vasto agora. Então, Roberta, mais uma vez, muito obrigado, viu, por ter atendido aí nosso convite, nossa solicitação. Eu que agradeço mais essa oportunidade. É sempre um prazer, um privilégio poder vir aqui, né? Esse espaço sagrado em vários sentidos, onde a gente pode compartilhar conhecimento. Então eu agradeço enormemente mais essa oportunidade. É uma alegria, viu? Eu tenho certeza que, e como eu falei, né? Se é setembro, faltou outubro, novembro e dezembro. Você ficou devendo. Então você veio em janeiro, tem que fevereiro. Porque existem datas que são datas importantes para a questão da saúde, algumas campanhas que são feitas, né, Roberta? Sim. Você pode falar um pouquinho do que é? Já vamos entrar no assunto, depois a Roberta se apresenta. Mas o pessoal já conhece você. Tá. Vamos colocar aí depois suas mídias sociais para o pessoal seguir. Mas o que é o Janeiro Amarelo? Eu nunca tinha ouvido falar, te confesso. Janeiro Branco. O Janeiro Branco. Setembro Amarelo, Janeiro Branco. O Setembro Amarelo era uma campanha ligada ao suicídio, né? Isso, exato. E agora o Janeiro Branco foi uma campanha que nasceu em 2014 em Uberlândia, onde psicólogos foram para as ruas para informar as pessoas acerca de saúde mental, do que seria, né, a falta da saúde mental, ou o que ajudaria a melhorar a saúde mental, mas, sobretudo, avisar as pessoas que elas têm direito a terem saúde mental. Então, os psicólogos tiveram essa ação e a ideia é que a gente tenha e busque lugares, pessoas que estejam interessadas em obterem mais informações através de palestras, intervenções e psicoeducativos, né, para que as pessoas tenham maior conhecimento a respeito do que vem a ser ter ou não ter saúde mental, até porque é uma questão de saúde pública, né? Quando a gente fala que é uma questão de saúde pública, é que está acometendo tantas pessoas estão vulneráveis em relação à saúde mental, que se torna necessária uma ação de maior envergadura, que envolva inclusive o poder público, né? Porque a gente tem um número muito grande, né? O Brasil é o 5º país em relação ao maior número de casos de depressão maior, né? Uau! O Brasil hoje é o 5º país. É o 5º país? É o 5º país. Primeiro? Ucrânia. Austrália, segundo. Austrália. Estônia. Estados Unidos, Brasil. E Brasil. E, para minha surpresa, 6º é Portugal. Eu digo porque Portugal, muitos brasileiros têm ido morar em Portugal e eu imaginava, as pessoas ficarem muito bem lá, mas é o 6º país em questão de saúde, de depressão maior. Impressionante isso, né? A gente às vezes não tem noção do que é essa questão da saúde emocional e como isso está cometendo. E hoje o maior número de casos, assim, existe uma estatística se é entre os homens ou as mulheres? Sabidamente, comprovadamente, através de artigos científicos, as mulheres são predominantemente acometidas por depressão maior, em função de diversos fatores. Então, se a gente pensar que 5,8% dos brasileiros são acometidos por depressão maior, isso que estão mapeados, né? Porque estão devidamente diagnosticados. Não necessariamente tratados, mas passaram por algum setor, por algum centro de tratamento, onde, né, foi diagnosticado e o poder público ficou sabendo, ou alguma pesquisa científica, porque nesse caso são dados da Organização Mundial da Saúde. Tá.
mas 5,8% dos brasileiros são acometidos por depressão maior. E as mulheres são predominantemente, têm maior número de casos, e existem vários fatores. Um grande fator é a questão hormonal, metabólica, né? Muito poucas mulheres são acompanhadas de uma forma interessante e importante, principalmente por suas médicas e médicos ginecologistas. Falta de acesso, né? Falta de acesso e falta de conhecimento também. Né? Tem os dois fatores. E tem a questão da sobrecarga, né? Que a mulher ela desenvolve, ela exerce vários papéis diferentes dentro da sociedade, que é uma sobrecarga inegável, né? E a gente não está aqui falando de uma bandeira mas não é questão partidária, né? É inegável, né? Isso, de fato, traz consequências. E isso hoje, pelo que você falou, é o que eu entendi. Documentado. Fora os casos que as pessoas nem sabem que tem depressão. Quer dizer, a gente pode estar em quarto lugar, não sabe. Pode estar até em menos, né? No ranking. Porque, assim, a gente sabe também que muitas pessoas que têm queixas físicas, muitas queixas físicas, sem causa aparente, ou que sabidamente vai ao médico e não fecha diagnóstico para muitas coisas, muito provavelmente pode ser um caso de depressão, onde os sintomas são agravados por uma questão mental e emocional. Né? E isso é uma coisa que, por exemplo, hoje, nosso setor de saúde pública, no caso, na parte dos CAPs, não dá para fazer essa correlação. A gente não tem ainda dados suficientes para conseguir essa correlação de pessoas que, por exemplo, que procuram pronto-socorro mas que não sabem em virtude de questões... Uma crise. Exato, de questões físicas, que elas acham serem exclusivamente físicas, mas que são recorrentes. A pessoa não há ainda um grande intercâmbio de informação que dê para fazer essas informações elas não se cruzam. Ainda não, no Brasil não se cruzam. Eu não sei também, Roberta, falando disso assim, se é uma sensação minha, uma impressão errada que eu tenho, mas não existe um tabu em relação a essa questão da questão emocional, porque é bonito falar assim, meu triglicérides, os nomes bonitos assim, né? Não, meu triglicérides é alto, mas é de família. Mas é de família. E quando se fala de depressão, assim, as pessoas... Eu estou te perguntando isso porque, assim, eu vejo que existe um tabu dentro da igreja em relação a algumas coisas, entendeu? Digo de forma da igreja em relação à depressão. E às vezes trata tudo assim, a pessoa precisa de Jesus. É lógico que eu sei e eu acredito sim que Jesus cura a depressão, ele cura tudo. Ele é o autor da vida. Mas eu sei que a cura também, muitas vezes, ela é necessária passar por um procedimento, por um tratamento. Estou equivocado? Não, você está, assim, certíssimo. Essa semana passada, inclusive, quando uma pessoa chegou a mim e falou, Roberta, tá difícil para mim, eu tô tendo angústia, quando eu vou dormir eu tenho a sensação de morte iminente. Ela não usou essa palavra iminente, mas ela claramente estava definindo que a sensação de morte e de um aperto no peito. Eu falei para ela, olha, que você está com depressão já há muito tempo, eu já tinha entendido. Só que agora você está tendo crise de pânico. Uma paciente, não? Não, uma pessoa do meu convívio. Do seu convívio, tá. E falei com todo jeito, tal, né? Porque é isso, as pessoas não gostam, né, de serem abordadas, mas a pessoa estava com muita dificuldade, falando, porque eu tenho uma sensação ruim, eu não sei o que é. E eu falei, então, você já agora, pânico tem a ver com os transtornos de ansiedade. E é muito comum, né? As pessoas terem as duas coisas e nem saberem que tem. Na hora ela falou assim pra mim, não me fala isso, pelo amor de Deus, em nome de Jesus você não me fala isso. Eu falei, não, pera um pouquinho. Como se você estivesse rogando uma praga. Exato, ou rogando uma praga, ou como se eu estivesse xingando a pessoa. Eu falei, olha, não é muito melhor você saber e para você buscar ajuda? Ela falou, mas onde é que eu vou então? Eu falei, olha, no seu caso especificamente, seria interessante você procurar um centro de atenção psicossocial, que é o CAPS. Lógico. Ela falou, mas não, porque a mãe da minha amiga ia lá e se tratava lá, e ela era muito comprometida, ela não usou essa palavra é uma... Você tá pulindo a palavra. Eu tô pulindo porque, né? Vou falar aí, ela é louca, não sei o que lá. Eu falei, então, querida, pois é. Deve ter sido isso. Exato. E aí eu falei pra ela... a Roberta é polida, gente. Eu falei, a questão é a seguinte, os CAPs, eles recebem, de verdade, os casos mais graves
de pessoas que, infelizmente, tiveram muito menos acesso ao tratamento, que quando chega nesses lugares é porque normalmente está crônico ou numa crise muito importante. Então, é muito mais fácil você ver pessoas em estado grave crônico e talvez até dentro da própria crise lá, do que você encontrar na sala de espera do psiquiatra ou nos nossos consultórios. Mas é um local ideal, principalmente para quem não tem o recurso para procurar psicoterapia particular ou psiquiatria particular, né? Então, acho que o primeiro momento para uma pessoa que percebe uma anormalidade emocional, uma questão que ela está... porque assim, eu queria que você falasse, eu só vou lançar aqui a pergunta, depois você me fala. Ela está muito nervosa, tá tendo algumas emoções irritada e tal. Então, a porta de entrada seria, nesse primeiro momento, o CAPS? No caso do poder público, do setor público, sim. Setor público, sim. O CAPS. Ou então alguém... Os postos de saúde também pode ser. Tá. Podem ser acessados, porque eles vão direcionar, né? Tá. Quais são os sinais, Roberta? Então, no caso da depressão, existem algumas. Por exemplo, tristeza, mas não uma tristeza para mais de 2 semanas. Tô triste que o meu time perdeu. E vai passar. Vai passar. Vai passar, existem vários campeonatos simultâneos, ou que se... Eu fui jogar a final de um campeonato, perdi, tô triste. Normal, você queria ganhar. É normal, exatamente. Ou, sei lá, discutir com alguém que eu gostava e... Fiquei chateado. Tudo bem, isso acontece. E ficar triste é sinal de saúde mental. Sim. Porque é uma emoção importante. É necessária, porque vamos supor que a tristeza, ela representa um convite da nossa psique, da nossa alma de introspecção. Sim. Vamos entender o que aconteceu. O aspecto humano. E é aqui dentro. Né? Já existem outras que são mais extrovertidas. Essa é uma introvertida. É natural. Se aconteceu algo que me desagradou e que eu fiquei frustrada, eu posso ficar triste. A questão é se é uma tristeza que perdura e... talvez por um fato que qualquer um que olhe de fora fala, puxa, mas já faz tempo que isso aconteceu. A pessoa não elaborou essa perda, né? Entendi. Ou essa dificuldade, ou essa grande frustração. Não soube lidar com aquilo. Ou porque, por algum motivo, já tinha propensão e aquilo ficou mais... sei lá... Foi gatilho. Agravou, digamos assim. Então, tristeza, irritabilidade, né? Muita gente irritada, muitos pais... irritados, mães irritadas, podem estar deprimidas. Esposas, maridos, esposas, mães, pais. Um outro fator importante que a pessoa não se atenta é a sensação de culpa. Quando a gente está num processo de psicoterapia, ajudando as pessoas, né, que se comprometem, não, vamos lá, eu quero entender melhor o que está acontecendo comigo, muitas referem culpa, uma sensação, às vezes culpa pelo que falou ou pelo que não falou, ou uma sensação de culpa perene. Isso é um dos sintomas de depressão, por exemplo. E é muito interessante, porque quando a pessoa é devidamente diagnosticada e devidamente tratada, ela claramente refere uma sensação de que aquilo foi retirado, né? E a pessoa não tem ideia. Ela tem uma sensação, às vezes, por exemplo, se ela tem uma religião, por exemplo, ela pode ter uma sensação de culpa por um Deus que é muito cruel, que ela introjetou lá, do jeito que é falado, e no final ela toma um remédio e ela fala, não, mas espera aí, a sensação de culpa passou, né? Eu estou o tempo todo fazendo coisa errada, eu só faço coisa errada. Mas pode ser um sintoma de depressão, por exemplo. A alteração do apetite. Ou a pessoa passa a ficar sem apetite, ou ela pode ter um aumento muito grande. Uma compulsão por comer mais. Uma sensação de que ela precisa comer mais e mais. Ou por alimentos com mais calorias, assim, mais doces ou mais gordurosos. Que vai gerar ali uma satisfação momentânea. Sensação, exato. Que mais? Alteração no sono. Afastamento, isolamento. Alteração no sono é importantíssimo da gente lembrar, a gente pode retomar, só não quero esquecer essa. Falta de prazer ou perda de prazer, de bem-estar ao fazer coisas que antes a pessoa tinha muito bem-estar e muita alegria em fazer. E pode ser, a gente até citou isso no outro podcast, pode ser comer pizza com a família, que antes a pessoa sentia um grande prazer, né, de sair com a família e depois ela passa a não sentir mais. Então, assim, coisa simples, né, a gente não está falando de algo tão complexo assim, não. São sinais que as pessoas têm que ficar atentas, né? Precisam ficar atentas. A questão é que o que eu observo é que, à medida que as pessoas vão conversando comigo, e sobretudo sono, as pessoas acham normal falar que eu durmo mal, ou eu demoro para dormir, ou eu acordo
antes do horário que eu poderia acordar. Quando eu começo a falar assim, olha, existem estudos que comprovam que a primeira alteração, em qualquer questão de saúde mental, a primeira alteração é o sono. É o sono. A pessoa já começa a se defender. Porque já começa aquela sensação de que assim, não, comigo não, é o tabu. Volta o tabu já volta. Porque a gente entrou no tabu, eu falei o tabu você contou esse caso, né, da pessoa não aceitar tal, e eu acabei entrando na conversa do qual o caminho do CAPS ou buscar uma ajuda. Mas voltando para o tabu, existe o tabu religioso, né, dentro da igreja, porque a gente criou uma regra que é assim, que se criou uma regra, né, a pessoa tem uma religião, ela tem uma fé, uma crença, ela não tem depressão, precisa se apegar com Deus, precisa estar mais na igreja. E é óbvio que isso também é importante e é um fator que realmente gera cura. É né? um fator de proteção. De proteção. Agora, existem outros tabus também, né, Roberta? A sociedade, que eu falei, é bonito falar que tem triglicérides, que tem hipertensão, porque minha mãe também tinha, eu tenho, eu controlo, porque eu fui no médico maravilhoso. E a pessoa fala, não, porque eu tenho um especialista do coração, eu fiz o check-up. Mas quando se diz respeito à depressão, seja qualquer outra doença emocional, Sim. As pessoas, elas meio que querem camuflar, né? Acho que é porque é muito difícil a gente se dar conta de que há uma grande distância entre a montanha do que eu falo e a montanha do que eu faço. Eu costumo dizer que existe um abismo entre as montanhas. Isso é para todos nós. A questão é que nessa experiência que eu tô, Roberta, que eu vim aqui, né, cumprir a minha missão, eu preciso criar pontes entre essa montanha do que eu falo e a montanha do que eu faço. Então, um exemplo básico é quantas pessoas... A gente costuma dizer às crianças que é preciso que se escove os dentes após as refeições. Agora, quantos pais levantam da mesa e vão escovar seus dentes? Dá o exemplo. Né? Dá o exemplo. Então, essa é uma coisa do que a gente sabe que é importante, mas não faz. E nós temos várias delas. Então, é muito importante dizer que é importante ter consciência, é importante, quando a gente entender que a gente está precisando de ajuda, pedir ajuda. Né? É bonito falar. É bonito falar. O discurso, ele é fantástico. Lindo, né? A grande dificuldade, e não é para mim também, né? Que é como que eu faço para poder criar pontes melhores entre isso e diminuir o abismo que há entre essas duas questões. Então, se você me perguntasse, então o que vem a ser ter saúde mental? Ter saúde mental é não ficar negando a realidade. Então, passa por uma grande questão. Ficou frustrado, ficou triste e fica tentando achar desculpas para não, até para poder racionalizar o que passou ou não observar se precisa, né? A gente passou por uma obra, eu e meu marido recentemente, né? E foi muito complexo, e foi muito frustrante, e foi muito triste. E a gente tinha que se haver com isso, né? Eu trabalho com a área de saúde mental, ele também. E a gente tem que lidar com isso, né? Tipo, um apoiar o outro e até chegar a perguntar, será que a gente precisa de uma avaliação? Né? Será que a gente não está, de fato, ultrapassando o que é possível de recursos para lidar com isso, né? E eu lembro que até conversei com um amigo, ele disse, olha, eu acho que você acha que eu estou deprimida? Ele falou assim, não, acho que você está com uma obra. Acho que você está com uma obra. Eu sei bem o que você está falando. Entendeu? Então, é diferente. Mas é importante conversar com alguém que possa te balizar. Não, acho que, de fato, você deve procurar um médico, né? Mas é isso, não negar que ficou triste, que ficou frustrada. Que... não esconder, né, Roberta? Porque eu sei que existem várias falas e várias frases até que falam sobre isso, mas é real. Quando você esconde dentro de você um sentimento, ele apodrece. Sim. Eu costumo sempre falar isso, né? Assim, com as pessoas. Quando você... É como uma geladeira, né? Você vai colocando tudo lá dentro, uma hora vai apodrecer. Você abre... Ai, tá cheirando mal. Você fecha a porta, o cheiro vai continuar lá. Você só não tá sentindo. E uma hora você vai apodrecer por dentro, né? Igual água parada, né? Exatamente. Água é vida. É vida. Mas se ela ficar represada... E as emoções também, né? As emoções são Tanto assim, que elas né? são representadas pelas águas, né? A gente tem essa representação Sim. simbólica, né? Quando as pessoas sonham muito com água e tal. Tem a ver com os aspectos emocionais. A água parada também apodrece, né? E, infelizmente, nós não temos uma cultura nas escolas,
nas nossas agremiações religiosas, inclusive, nos clubes, de podermos conversar a respeito dessas coisas. As pessoas procuram não se expor, elas escondem, né? Então, porque acho que já há logo uma repressão involuntária, eu acho, Roberta. Porque quando você fala assim, tô triste. Esse negócio pra lá, isso é bobagem. Você é mais você na vida. E a pessoa já dá logo um cala a boca, aí a pessoa, ela é o famoso entope, né? Engole o choro, engole. E aí você vai criando nas pessoas essa retenção do sentimento lá dentro, aonde chega um momento que elas adoecem, né? E aí, ou algumas explodem, ou tem uma síndrome, às vezes, repentina aí de pânico, alguma coisa de repente acontece. Mas do nada a pessoa ficou assim? Nunca é do nada. Nunca é do nada, isso que você está falando é muito importante. Nunca é do nada. Essa pessoa com quem eu estava conversando essa semana, ela está deprimida há muito tempo. E uma das questões importantes era a memória. Ela referia... eu não lembro, não tenho lembrado as coisas. Esse é mais um sinal e sintoma, né? A perda não é perda de memória, mas a dificuldade de gravar. Lembrar, um esquecimento temporário. Porque a gente precisa de uma saúde mental geral, porque existem vários tipos diferentes de memória, para que a gente possa consolidar. Se a gente falar que o sono, ele é importantíssimo para a saúde mental, e um sono não reparador à noite, um sono que a pessoa não faça sono REM, a pessoa não consolida as informações que viveu durante o dia. Não grava, né? Ela não consegue, então, ter memória de longo prazo. Então, aí começa um ciclo vicioso. E ela já tinha referido, e aí eu fui escutando e ponderando algumas coisas. Agora, quando a pessoa começa a ter pânico, é como se a psique tivesse, de fato, colapsado. E ela diz... Pânico é o extremo. É o extremo, porque ele é o colapso físico proveniente de questões psíquicas. Porque aí a pessoa passa a ter sinais e sintomas físicos. É como se a psique dissesse assim, se eu levar você a um extremo de taquicardia, sudorese, sensação de morte iminente, porque claramente a pessoa tem a sensação que vai morrer agora. Falta de ar, porque a descompensação, né, do cardiorrespiratória, ela dá uma sensação... Alteração, né? Dá uma alteração. Dá uma sensação de desmaio para algumas pessoas. Sensação que a língua trava, a pessoa quer falar e não consegue falar. Nem todo mundo tem todos ao mesmo tempo. Sim. Mas todos esses fazem parte do quadro. Então, a psique... o nosso corpo ele é muito inteligente. Jean-Yves Leloup dizia, o ser humano não é perfeito, mas ele é aperfeiçoável. Isso é maravilhoso. Verdade. Porque à medida que a gente vai sendo acometido por questões, a gente vai buscando alternativas para se autossuperar. Essa é a ideia. Se a gente vai represando e ignorando isso, chega um momento em que vai precisar uma grande questão para que a gente não tenha mais escolha, né? A gente costuma dizer, digo assim, né, o senso comum, de que foi um acidente. Por exemplo, a pessoa tem lá um acidente de carro, um atropelamento. Foi um acidente, não tem o que dizer. Não, tem o que dizer. Para a psicologia, né, para nós que somos da área de saúde mental e da psicoterapia, a gente sempre entende que existem motivações inconscientes e sempre de resgate, no sentido de... Claro que não é bom ser acometido por um acidente. Não é disso que a gente está falando. A gente está dizendo que tudo, inclusive um acidente, a gente pode olhar o que a gente pode aprender com isso. Sim. Se a gente vai ignorando os sinais e sintomas ao longo da vida... Da vida, né? Isso. Não é comum que a gente veja alguém ser acometido por um atropelamento. Se você pensar, um atropelamento é um momento em que a pessoa, praticamente ela fica sem poder de escolha. Porque ela é acometida, ela é abalroada, ela é... sei lá, é como se ela não tivesse possibilidade de ação, né? E a gente sempre ajuda o paciente, a pessoa que é acometida por um acidente, a refletir. O que será que foi sendo negligenciado e que sua psique disse, se eu colocar você numa cama, seja por 1 hora, 2, 3, 5, às vezes meses, né? Dependendo do que acontece, será que você vai pensar no que tá se passando? E pura e simplesmente para você melhorar e se desenvolver e crescer com aquilo. Para ter um tempo de reflexão, né? Eu costumo brincar que é assim, para passar de fase no game da vida. E tem um texto bíblico, que é de Romanos 8, 28, que fala que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu acredito muito nisso. Né? Minha mãe tinha uma fala, males que vem para o bem. Né? Então a gente sabe que assim, são expressões populares do limão à limonada, mas existem coisas que nos acometem que na verdade podem gerar uma reflexão e uma transformação gigantesca, né? Essa é a ideia. E é isso que é difícil das pessoas entenderem, né? Tem dificuldade para lidar, né? Porque não é confortável. Acho que vale a pena pensar que assim... Sim, para ninguém que está vivendo um momento delicado da vida é confortável. Né? A gente está atravessando essa fase aí da obra, não é nada confortável. Mas a gente fala, a gente não consegue entender ainda por que está passando exatamente por isso, mas a gente tem certeza que vai aprender muito com isso. E a ideia é, vamos aprender o máximo possível, o mais rápido possível, para não ficar arrastando as situações. Aí num caso desse, Roberta, por exemplo, eu não sei se é a porta de entrada, você que vai me falar. Uma pessoa, quando ela... Hoje você vê alguém que é usuário de qualquer tipo de droga, de entorpecente, há uma porta de entrada. Às vezes um entorpecente ilícito, né? Como a bebida, como o cigarro, como outras coisas que são lícitas, mas que entorpecem a pessoa. Na saúde mental, eu vejo as pessoas usando uma frase bonita, que eu quero te perguntar se ela é perigosa. Eu estou estressado hoje. Estou estressado. O estresse é a porta de entrada para uma dessas doenças emocionais? Ela pode ser a porta de entrada ou ela pode ser... Ela pode estar em duas coisas que podem estar em curso, já que o estresse já entrou no CID-11 como uma doença. Como uma doença, exatamente. Hoje é considerado uma doença? Hoje é considerado uma doença. Então, existem algumas... Mas já no CID? No CID você pode ir ao médico... E aí, de acordo com os sinais de sintomas, ele pode colocar F40, você está com transtorno proveniente do estresse. Uau! E é muito complexo porque a nossa sociedade, a gente está falando agora de algo que chega a ser paradigmático, porque é verdade que a gente precisa ir em busca das coisas. Então, para a gente estar aqui, podendo falar sobre essas coisas, eu e você nos preparamos, né? Eu estudei, você se preparou para poder ter esse canal de comunicação, etc. A comunidade a qual você lidera. E é verdade, a gente precisa ir atrás dessas coisas. Mas quando a gente entra num ritmo alucinado em busca dessas coisas todas, a gente pode entrar num nível de estresse que ao invés de ser produtivo num nível construtivo, ele pode entrar num nível de produtividade, como se fosse uma escala industrial, que para o ser humano isso não tem espaço, a gente não aguenta, e não é para aguentar isso. A nossa natureza, ela é uma natureza muito similar à natureza como um todo. Nós somos seres da natureza. Perfeito. Quando a gente ignora os nossos ciclos e passa a tentar fazer um ritmo de produtividade corporativa, né? Eu tenho visto muito, infelizmente, né? O excesso. Os excessos, né? Nas redes sociais. Então, assim, vai com medo mesmo. Uhum. Ah, tá com medo? Vai com medo mesmo. Como assim vai com medo mesmo? Não vai com medo mesmo. Vai em busca de entender por que tem esses medos, o que você pode fazer, do medo, né? Pode superá-lo, etc. O medo é o protetivo, ele pode te proteger de alguma coisa. Faz parte do nosso sistema, né? De proteção, inclusive, né? Outra coisa, isso também está sendo muito veiculado. Se você não fizer, alguém vai fazer. Então, imagina só. Te põe uma responsabilidade que você tem que ir lá e fazer a qualquer custo. A qualquer custo. Ainda que eu não me sinta pronta. Ao custo da tua saúde, ao custo de se prejudicar. Paga para ver. Ao custo de talvez esse não ser isso que está sendo imposto ou vendido como algo que eu tenha que fazer, às vezes não é o meu perfil. E aí, isso gera um nível de estresse que não é construtivo. Porque tudo que for novo e desconhecido causa medo e pode causar um nível de estresse ao corpo e à alma e à psique. Porém, a diferença é quando o estresse ele pode ser usado para adaptação. E ele é muito bom. E tem um item lá, que acho que é F43, se eu não me engano, que é assim, é uma desadaptação. O estresse ele não foi adaptativo. Ele passou a ser contraproducente.
num Você nível não produz. e que a pessoa ficou enredada, aprisionada, né? Numa experiência de tanto cortisol e de tanta adrenalina para tentar neutralizar Sim. o cortisol, que a pessoa pode vir a desenvolver, e é muito comum, doenças autoimunes, Uau. né? E depressão, ansiedade e outras doenças psiquiátricas, né? E porque uma coisa é o estresse do momento. Eu passei um estresse hoje na rua, não? Meu Deus do céu, passei um estresse no trânsito. Sim. Ok, é um estresse. É diferente do estresse da cobrança que você vai gerar uma pessoa improdutiva. Sim, porque olha só, o estresse, por exemplo, paixão é estressante. Um novo amor Ah, a paixão é estressante? é estressante, porque ela... Achei que a paixão era estimulante. Ela é estimulante, mas como ela tem um nível, ela envolve várias áreas, né, do corpo e da psique, e porque ela gera uma sensação de necessidade de repetir aquela experiência, ela gera estresse. Mas é um estresse que as borboletas na barriga, essas coisas todas, que as pessoas gostam de viver, mas ninguém consegue passar por aquilo por muitos meses, né? Tanto que chega uma hora que ou você vai num enamoramento pela pessoa, ou você observa que não é aquilo, porque o corpo não aguenta, né? A questão é quando passa a ser um estresse tão grande que a gente para de ser criativo, por exemplo, né? A gente fica enredado, para de produzir, por exemplo. Mas é o que a gente está falando aqui na questão da produtividade e do que está sendo colocado aí inclusive nas escolas, da competitividade. Então, por exemplo, se você não for lá fazer o podcast, outra pessoa vai lá. É verdade, outra vai, mas talvez... As pessoas são assim, né? Uma cobrança. Exato, mas talvez outra pessoa fosse falar com um público maior, não sei. Se deu certo de eu estar aqui, é porque provavelmente eu vá conseguir comunicar alguma coisa a alguém. E a gente tem que dialogar com isso, porque senão a gente entra nessa onda. É possível de entrar nessa vibe de autocobrança e num nível que a gente adoeça. Que aí a pessoa ela quer estar sempre em alta performance, ela quer estar sempre em evidência, e aí ela se arrebenta emocionalmente ao nível de estresse. Eu sei que existe o estresse do esportista, né? O estresse de uma competição. Durante a competição, muitas vezes é estressante. Sim. A preparação para uma competição, às vezes, é estressante. E o dia da competição, o fato... Só que há o alívio quando a pessoa está ali dentro daquele momento. Ela se preparou e tal, e ela passou por aquela... Passando, esse estresse tem que deixá-la. Sim, exatamente, essa questão, né? Quando que as pessoas acabam procurando ajuda? Que eu acho que a grande parte da população, infelizmente, tem um perfil que é assim, naturalizou o estresse. É natural. É normal. Eu trabalho... É verdade, Roberta. Eu trabalho muito, eu sou casada, tenho filhos, um exemplo. Tenho, sei lá, ainda tem que treinar, porque tem que... Não tem que nada. Essa cultura do tem que é que gera um estresse que vira uma doença, né, praticamente. Então, Roberta, mas o mundo corporativo é assim. É a verdade que o mundo corporativo está doente. É verdade. Mas quem faz... Eu vivi isso, viu, Roberta? Eu também vivi isso. Né, em alguns momentos, não só quando, né, antes de me tornar clínica, mas também ao fazer trabalhos para empresas. As empresas estão adoecidas, infelizmente. Só que quem conduz as empresas são as pessoas. Os CNPJs, eles não têm... Eles não são anímicos, né? Não estão animados. Eles ficam doentes. Eles não conseguem, eles não administram as empresas. Então, quando eu estou conversando com um líder, uma líder, gestor de recursos humanos, e eu vou escutando algumas coisas, eu falo, eu entendo que as pessoas, elas têm restrições, ou elas encontrem barreiras, mas sem perceber, elas estão reproduzindo um status quo. Porque quando eu chego a estar diante daquela pessoa, é porque ela conseguiu, em algum nível, abrir caminhos para conversar com um psicólogo que faz. Eu faço trabalho com algumas empresas de grupos de acolhimento das emoções e das experiências da vida, justamente para trabalhar saúde emocional e saúde mental. Porque isso melhora o desempenho das pessoas, né? Mas, infelizmente, ainda é um número muito pequeno de empresas que se dá esse direito. E quando se fala de empresa, né, Roberta, a gente entra, por exemplo, o workaholic. O workaholic é uma doença? Então, a gente costuma dizer que seria
quem idolatra muito o trabalho, né? Que obcecado seria, pelo trabalho. Que antes a gente chamava, né, lá atrás, quando eu fazia psicologia, a gente falava que era alcoólatra, né? Mas aí seria quem idolatra. A pessoa não idolatra o álcool, ela é... Na verdade, ela depende daquilo, a adrenalina que ela necessita, daquilo. Né? Quimicamente. Daí a gente começou a chamar e mudou o termo que eu acho mais adequado, que é alcoolista, né? Que é alguém que depende daquilo. Então, é que virou chique falar que eu trabalho muito, eu trabalho muitas horas. Nossa, eu trabalho 12 horas. Eu olho e falo assim, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu dei um depoimento recentemente e tenho falado muito isso. Eu tenho sentido que é importante eu extravasar isso. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu me gabava, Roberta, de não tirar férias. E eu falava assim, estou há 8 anos sem tirar férias. E aquilo para mim era um marco. Porque eu vivia dentro de um sistema onde já se viu tirar férias é sinônimo de fraqueza, porque eu trabalho, eu adoro o que eu faço. Eu amo o que eu faço, e eu sou bom no que eu faço. E eu entrei numa época, numa empresa, trabalhei numa empresa, que a cultura era essa, né? Porque o empresário, o dono tinha essa cultura. Tem que trabalhar, quando muitas vezes ele mesmo dava o horário dele e tal, determinado, mesmo que ficasse um pouco até mais tarde, ele ia embora. E às vezes nós passávamos a noite trabalhando. E acordava de manhã, tomava um café, uma Coca-Cola, que falava Guaraná com Coca, qualquer coisa, energético, né? Um energético, forma, né? Naquela época acho que não era tão comum, não tinha tanto essa questão do energético, que foi surgindo que o Guaraná depois. Em pó é energético. Era o Guaraná em pó, né? Que era esse energético da época. E a gente consumia aquilo. E assim o que aconteceu? Eu fui engordando. Eu tinha apneia à noite. Eu tinha aquele taquicardia. E assim eu tava ficando uma bomba para explodir. É um processo de adoecimento, né? Exatamente. E meu olho, quando ele ficava tremendo, eu fui no oftalmo. Ele disse, não, o negócio não é aqui. Procura um clínico fui no clínico, ele falou, o negócio não é aqui, procura um neurologista. E aí eu fui num cardiologista. Tá. Cheguei no cardiologista, porque eu senti umas dores no peito e tal. Ele fez pedido de uma bateria de exames e eu fui parar no Instituto do Sono, na Vila Mariana, em São Paulo. Pertinho do meu consultório em São Paulo. E aí fui passar uma noite lá, monitorado. Acordei 600 e tantas vezes na noite, microsono, não dormia. Não tinha sono profundo. Não tinha sono, eu acordava cansado, isso com 20 e poucos anos, 27, 29, 30 anos, um menino. E comecei, e assim, não tem tempo para comer, você come trabalhando, é um lanche e tal, e aquilo era normal. Sim. Para mim era normal. Naturalizou, né? E eu vejo, talvez, por que eu tô falando isso? Talvez tenha alguém agora me assistindo a gente, que tá nesse nível, e você acha que é normal, que você tem que trabalhar, que você tem que produzir, porque eu pensava, vou dar o melhor para minha família. Quando o que o meu filho queria, na verdade, era brincar de carrinho comigo, era ter um tempinho comigo, e eu achando que era a melhor escola, não que não seja importante, mas assim, às vezes tem a melhor escola, tem o melhor tudo, mas não tem o melhor pai, não tem companhia do pai e se torna a pior pessoa. Ou né? se você fosse acometido por um infarto, nem pai teria. Mas é nesse ponto que eu vou chegar. Naquela idade poderia ser... E um dia eu tinha um cinto do Batman, que era um bip, lembra do bip? Era um bip. Sim, quem não conhece, né? Era o bip. Eu tinha um telefone celular, que na época era um absurdo tijolão. De caro, que era da empresa, que era o tamanho de uma câmera dessa, um tijolão, uma caixa de sapato. Eu tinha o bip, o celular, andava com celular, com telefone sem fio, e essa era a minha vida. Tinha vezes que eu estava num nível tão hard, que eu pegava o telefone sem fio e levava para casa achando que era o celular. Sim, não parava. E um dia, depois eu fiz esses exames todos, fui passar a esteira para ver se era coisa no coração, o médico falou, fica tranquilo, você vai apagar como você está bem. Eu falei, estou bem, doutor. Não, você está bem, tá bem. Você vai apagar como uma lâmpada. Não vai demorar muito. Sabe quando a lâmpada desliga? Eu falei, como assim? A lâmpada queima? Acabou. Pá, é você. Eu louco, doutor. Nossa, que interessante. Ele foi bem cirúrgico, Aí né? eu peguei e falei, como assim, doutor? Ele falou, cara, você é uma bomba para explodir. Você tá, o seu nível de estresse, você não para. Você estava no meu consultório atendendo o telefone e, desculpa, doutor, que é importante. Você não percebe que você não está tendo educação. Me deu uma lição. E aquilo, para mim, foi assim uma chave que eu virei para que eu pudesse mudar de vida. Sim.
Por que eu estou dando esse depoimento, Roberta? Que é fundamental, maravilhoso. Porque eu em alguns agradeço. momentos da minha vida, quando eu saí dessa empresa e fui para uma outra, eu comecei, depois de um tempo, a reproduzir o mesmo comportamento. Que é um padrão, né? Um padrão. Insidioso. E aí, eu falei, minha esposa começou a falar, amor, você é o workaholic, você é viciado em trabalho, não é possível. E aí eu abri mão de tudo, estava bem profissionalmente, na empresa que eu estava, na indústria que eu trabalhava, eu abri mão e vim embora para Itanhaém. Me chamaram de louco, você é louco, vai fazer o quê e tal, normal. Eu vim para cá e fui trabalhar em Praia Grande, e eu percebi que eu estava quase entrando no mesmo ritmo quando eu percebi que não era hora de parar. Então, acho que isso é importante, né? As pessoas terem essa percepção. Isso, você falou, eu agradeço o seu depoimento, eu também, porque gosto de trabalhar, também já tive momentos de grande fluxo, achando que assim, não, é só um período, depois, não, e no final, quando eu fui ver, eu também estava exaurida, e isso que, esse percurso que você fez, foi um percurso de resgate da saúde mental, física, sem dúvida nenhuma, mas não negar o que estava acontecendo e conseguir aumentar a percepção, aumentar a consciência e buscar, tá, então o que eu posso fazer? Porque olha que interessante, você falou assim, eu estava bem sucedido, você usou um termo, eu não vou exatamente, mas o que é ser bem sucedido? Exatamente, então, hoje eu sei. Né? Ser bem sucedida, hoje, se eu tivesse que definir, eu acordei, tomei café da manhã, fui treinar com a nossa querida Ione. A Ione chegou hoje mais tarde, foi depois de mim. Treinei. Ela perdeu a hora, então. Ela foi mais tarde porque as crianças estão em férias, né? E aí eu fui para casa, preparar o meu almoço. E aí tomei banho e vim para cá para fazer isso, para compartilhar conhecimento. E enquanto isso, eu brinquei com os cachorros, eu botei uma roupa para lavar. Eu sou dona de casa, acima de tudo, né? Então, o que acontece é... O que é ser bem-sucedida? Para mim, isso é ser bem-sucedida. Porque eu não estou deixando de trabalhar, não estou deixando de compartilhar meu conhecimento, de atender os clientes, os pacientes, as empresas, mas tudo dentro de uma possibilidade de não perder... Não te adoeça. Não me adoeça e não perder a minha conexão com a minha casa, com os meus cachorros, que são os filhos que eu tenho, e com as pessoas marido, que eu amo, né? Com o meu marido. Exatamente, tudo, né? Exatamente. E porque quando a gente fala de ser bem-sucedido... a gente sempre vai atribuir, eu não vou dizer a nossa realização, mas atender a demanda da sociedade. Exato. Né? A imposição. E aí a gente fica doente. Tem uma frase, não sei se você conhece ela, que a pessoa gasta a vida trabalhando para ganhar dinheiro e depois gasta todo o dinheiro para ganhar de volta a vida. Eu né? acho que isso é uma verdade. Se a gente não ficar não atento... mas é verdade. Eu acho que é uma verdade. Quando eu falo para as pessoas como é a minha vida hoje, primeiro que eu me sinto, aos 54 anos, muito melhor do que eu me sentia aos 33 ou 35. Eu também me sinto assim. De verdade, quiçá aos 30. Eu hoje com 30 anos, eu tenho 30? Mais? Meu Deus, é porque eu me sinto com 30. Imagine, até porque ontem você correu 5 ou 7 quilômetros. Corri no domingo. Domingo. Foi domingo. Foi antes de ontem. Hoje é terça. Hoje é terça. Hoje é terça. Aí eu fui correr, só que eu acordei na segunda, doía tudo. Mas aí foi isso, né? Você tinha lá e agora? Um grande objetivo. Não, eu tô brincando, mas foi em verdade, dose concentrada, né? Mas é isso, você... pratica esporte, você vai se autodesafiar, porque se autodesafiar é bom, não é ruim. É verdade. A questão é viver em função do que o outro... Porque também tem isso, né? Não, tá na moda correr, então eu vou correr. Não, gente, não é disso que se trata. Exatamente. É importante a gente ter esse filtro, né, Roberta? Agora, como ter esse filtro? Então, autopercepção. Né? Quando você pôde ouvir a sua esposa, ela falou, amor, tô achando que tem uma coisa que tá a mais. Né? Se você tivesse em grande e franca negação, você ia falar, não, imagina, mas até porque eu sou um provedor e blá blá blá. A gente arruma uma desculpa. Sempre. Se a gente não tomar cuidado, a gente é capaz de arrumar desculpas e comprometedoras. E aí quando você traz para si e observa, né, autopercepção, onde eu quero chegar com isso, né? Eu quero ser bem-sucedido. Tá, o que é ser bem-sucedido?
Eu falo para a Ione que do nosso caminho, de onde a gente treina, no estúdio, até a nossa casa, a gente passa pela beira-mar, a gente vê a Boca da Barra, eu passo pelas ruas de Itanhaém, eu falo, eu moro nesse lugar, onde tem um monte de valetinhas, porque é uma cidade pequena, e eu sinto muito prazer em estar onde eu estou, né? Não tem praticamente faróis, são poucos faróis e tal. Então, o que a gente está falando é ter autopercepção. O que eu preciso? Eu preciso de uma vida calma e tranquila. Por mais que as pessoas achem chique, maravilhoso morar numa megalópole, hoje eu entendo que eu produzo melhor, produzo mais e tenho mais saúde física e psíquica na nossa tão querida Itanhaém. Eu partilho desse mesmo sentimento, Roberta, assim, a gente está falando da autopercepção. Quando ela jogou essa questão, e você jogou para dentro e falou, peraí, o que está acontecendo comigo? Né? O que será que é para mim, então, ser bem-sucedido? Ou, e se eu for acometido, como o doutor me falou, por algo fulminante? Na idade que você estava, os infartos podem ser fulminantes. Sim, não tem retorno, não tem volta. Sem chance de ser... De retornar, né? Não, como é que é? Ser socorrido, né? Socorrido, Nessa idade. Quando você jogou para dentro e não negou, tá, peraí, o que eu preciso fazer? E claro que não é de um dia para o outro. Sim. E que se fosse talvez anos antes, Roberta, talvez eu teria dito, mas eu vou fazer o quê? Eu tenho que dar o melhor. A escola das crianças. E quem que vai pagar o apartamento? Quem que vai pagar o carro? Quem que vai pagar isso? Né? A gente sempre acaba utilizando acho que no primeiro momento, uma negação, né? Eu também confesso que eu também acho que assim, talvez não claramente, meu corpo estava dando sinais, a gente já tinha uma carga muito grande, mas você acaba não percebendo. Mas quando saiu apenas do interno e o corpo começou, né, com a tremedeira no olho, você não dorme, aí você falou, deixa eu investigar o oftalmo, porque até então eu achava que era um problema, alguma veinha, alguma coisa, alguma correção no globo ocular, qualquer coisa, menos que aquilo era um nível extremamente alto de estresse, né? Que já tava, de ficar na frente do e lidando com o problema o dia todo, né? Ricardo, acho que a questão aqui que a gente está falando mais complexa é quando as pessoas procuram um médico para se livrar do sintoma, para continuar fazendo o que fazia. Bingo! É o mais comum. Roberta, mas meu caso era esse. O mais comum. O meu caso era esse. Eu queria me livrar do problema porque ele estava me atrapalhando na minha performance. Na produtividade. Sim, no meu alto rendimento. A minha negação imagina, eu tô bem, eu tô voando, eu faço e aconteço. Eu tenho 7 reuniões para fazer hoje, mas eu daria conta de fazer 10 se fosse possível. E assim, tá numa reunião, olha, desculpa que deu meu horário, tem uma pessoa me esperando, a gente conversa uma outra hora, tal, tchau, entra outro. Olha, desculpa que eu tenho agora uma reunião, fora daqui, você me desculpa, eu tenho que sair, eu tenho que pegar o carro, vou até outro lugar. Olha, tava na reunião, você desculpa porque agora eu já tinha marcado uma reunião, nosso horário deu, eu tenho que ir para tal lugar. Um happy hour de trabalho, e assim, onde se conversa com pessoas, o tempo todo. Faz contatos, o networking, e você não percebe que você é escravo e está adoecendo. Falou a palavra-chave. Nós ainda somos escravos sem termos bola de ferro no pé. Exatamente, Roberta. Porque essa bola de ferro é colocada por nós. É isso aí. Pelo próprio sistema, pela própria cultura. Porque cultura é produzida por nós, humanos. Sim. Né? Michel Foucault falava no livro História da Loucura, que a loucura, o livro chama História da Loucura, ele é muito franco em falar desse jeito, ele diz, e a loucura não é algo da natureza, nós, humanos, somos seres da natureza, a loucura é produto da civilização. Uau! O adoecimento psíquico é fruto da civilização. A natureza não cria loucura. Ela não cria, se ela criar alguma desarmonia. Anormalidade. Desarmonia, vamos chamar assim? Porque a harmonia, ela é equilíbrio. Sim. Né? Sim. E não é uma coisa estanque. É equilíbrio entre as partes, né? Até que ela fica tão tênue que está equilibrado, está harmônico. Se ela criar algum desequilíbrio, ela cria uma estratégia mais criativa, mais inteligente de busca de harmonia. Então, se nós pudéssemos... Ela se reequilibra? Ela se reequilibra, né? Porque ela tende a um equilíbrio. Igual o nosso corpo, ele tende a homeostase.
ele tende ao equilíbrio. Quando você foi referir, eu estou usando o seu exemplo porque você compartilhou conosco e eu achei bárbaro e eu sou gratíssima. Porque as pessoas se gabam disso, eu também já fui muito orgulhosa de tantos... Tenho paciente de segunda a sexta, se atendesse sábado... Eu falo hoje, não. Hoje eu também penso, eu falo, meu Deus. Eu falo, não, quais os dias que eu vou atender, quais os dias que eu vou ler, quais os dias que eu vou correr na praia, quais os dias que eu vou brincar... Que eu vou cuidar de mim. Que eu vou cuidar de mim, que eu vou ter espaço para compartilhar conhecimento. Exato. E por aí vai. Que eu vou no podcast. Que eu vou no... Exato, né? Podia estar em casa agora jantando, quase 9 horas da noite, podia estar em casa jantando, fazendo um monte de coisa, tá aqui. Exatamente, né? Compartilhando com quem tá aqui com a gente, que tá que disposto. Não é estressante. Que não, claro que não, porque é isso, estamos falando delícia, sobre coisas maravilhosas. Eu não sei como é que nós estamos aí de tempo. 1 hora, olha aí, tá vendo? Olha que coisa gostosa. Passou que eu nem vi. Pois é, verdade. E eu estava falando da questão das pessoas que buscam o médico para tirarem da frente, por exemplo, o olho está piscando, sei lá, está me atrapalhando. Daí o próprio paciente quando vem e fala, não, porque eu fui ao médico, porque não sei o que, fala, mas você vai continuar fazendo as mesmas coisas da mesma forma que fazia? Não, mas o médico agora me medicou. Eu estava com um pouco de hipertensão. Ah, beleza, entendi. Mas aí o médico me medicou. Então tá, é uma contenção mecânica, química, mas mecânica, de algo que está sendo exacerbada, né, que é a pressão arterial, em virtude de uma hipercirculação lá, né, que está fazendo o coração trabalhar mais por questões de excessos e de faltas, de ambas as coisas. Então, excesso de sedentarismo, ou seja, é falta de movimentação ritmada, criativa, de um sistema que não foi feito para ficar parado, que é o corpo humano. Perfeito. E de excessos de coisas que estão sendo feitas repetitivas, sejam elas físicas ou psíquicas. E aí você vai ao médico, ele dá remédio para colocar essa sua pressão arterial em harmonia e você não muda nada, o que vai acontecer é que você vai voltar lá da próxima vez e vai precisar de mais remédio. Vai falar que o remédio não está fazendo efeito. Exato! Vai precisar de... Sabe o que acontece? Eu já tinha captado aqui, eu estava rindo, eu falei, meu Deus, como nós somos, como o ser humano é. Porque você começa a dizer assim, eu já vi pessoas, tá, Roberta, falando, esse medicamento que o médico me deu não está adiantando de nada. Meu organismo já não se adaptou mais a esse remédio. Na verdade, a pessoa não percebe que ela aumentou o ritmo. Exato. Como eu gosto muito de jogar tênis, e ultimamente mais até beach tênis, né, que é na areia. E aí uma coisa que aconteceu comigo interessante um tempo atrás. Eu estava com uma dor na panturrilha, que eu estava na esteira, correndo, e aí eu fui dar aquela corrida mais, e aí deu uma leve lesão e tal, e aí eu ia levar minha esposa pro beach, e ficava lá, e ela jogando, e eu ficava com a vontade de jogar. Aí chegou um rapaz um dia pra mim e falou assim, o pessoal muita gente me chama de Rocha, né? Aí falou, Rocha, eu tenho um remédio aqui, rapaz, que ele tira a dor, viu? Tira a dor. É um remédio até novo, uma fórmula nova, chama-se canela de véio. Brincadeira, é um cânfora desse da vida. Ele falou, eu falei, não, mas aí não dá, que você tira a dor e eu for jogar, a lesão vai ser pior. E aí, passados uns dias, eu fui tomar aquela injeção de ozônio. Né? Sim. E aí, foi engraçado que a médica aplicou o ozônio na minha panturrilha. Ela falou assim, olha, você não vai jogar, porque a dor vai sumir, mas a lesão tá aí, eu estou tirando a dor. A lesão, ela ainda tem um tempo para que ela possa, essa inflamação sair. Então, você falando, eu comecei a lembrar disso, eu estava rindo, porque às vezes o que as pessoas querem é tirar a dor ou regularizar a pressão para voltar a fazer o que estavam fazendo no mesmo ritmo, e aí vai agravando, né, Roberta? Exatamente. O que você falou é muito interessante. A médica disse, olha, eu estou te dando, o ozônio é maravilhoso, a ozonioterapia ele é útil para várias coisas. Né? Para tudo. É. Eu faço tratamento molecular e a gente faz várias terapêuticas com ozônio. A questão que ela disse é, você teve uma lesão, então vamos supor, romperam-se fibras. Exatamente. Existe um tempo para a natureza dessas fibras se recomporem. Então, não adianta você querer insistir
porque você pode daí ter lesões ainda mais graves. E isso é ter consciência. Eu não estou com dor, mas eu não preciso que o meu corpo chegue num nível absurdo de me deter para que eu pare. Né? E isso é muito importante. E quando a gente observa, e é isso um pouco que as pessoas fazem hoje, assim, elas não observam que elas vão ao médico para conseguirem não é produzir, porque parece que produzir não é bom e a gente precisa produzir. Sim. Mas essa escala, esse excesso, essa escala do tem que, porque se você não fizer, alguém te ultrapassa, alguém te atropela, você vai ficar para trás. Essa é a nova cultura que se vende hoje, né? E essa escravização que nós íamos falando, que é uma escravização de um sistema de pessoas interessadas em pessoas como nós, massificadas, sem crítica, ao ponto de podermos refletir sobre isso. Peraí, eu estou trabalhando muito? Ou eu estou trabalhando pouco? Ou eu poderia trabalhar de um outro jeito? Às vezes é a forma, o jeito que se trabalha. A gente quer dar pitaco nas coisas dos outros, Roberta. Olha, porque tem eu sou assim, né? Eu sou meio filósofo. E eu fico filosofando. E aí eu vejo as pessoas, tem as frases, né, de efeito. Né? O cara... O cara chega no lugar, tem lá um senhorzinho na beira da praia, com uma casinha, com um barquinho de pesca, pescando. Aí chega o cara e fala, não, o senhor é um mega empresário, bem sucedido. Aí ele chega e vê aquilo e fala, pô, mas que desperdício. Fala, o senhor mora aqui? Mora. Sabia que se o senhor pegasse o seu barco, pescasse, das 6 da manhã até as 4 da tarde, o senhor poderia ganhar tanto. Aí se o senhor arrendasse o seu barco, das 4 da manhã, tal, aí depois o senhor compraria outro barco, o senhor teria mais 5 funcionários, o senhor montaria uma empresa, uma cooperativa de pesca, o senhor teria 50 barcos para pescar, para quando chegar, sabe, o senhor poder ter uma dignidade no fim da sua vida, o senhor poder, sabe, viver bem, poder comprar sua casa, ter o seu barquinho para pescar. E aí ele falou assim, mas é o que eu já faço. Eu já tenho minha casinha e meu barquinho para pescar. Então a gente percebe que a cobrança dos outros interferem no que a gente quer fazer. Sim. Né? E aí vem uma cobrança sempre grande por produtividade. Eu acredito que assim, o potencial que você tem, se você acatasse a cobrança das pessoas, você atenderia 24 horas por dia, você ia ser consumido, ia virar um zumbi, né? Para atender a demanda que ela não pode ser atendida. E olha que interessante, toda vez que a gente entrar nesse nível de produtividade exacerbada, é em detrimento sempre de uma criatividade. Porque a criatividade, ela precisa de momentos mais, sei lá, o Damásio falava em ócio criativo, né? Para te estimular. Não só para isso, mas porque a gente precisa, mais ou menos assim, de momentos até de devaneio, para ter insights. Para ser criativo. Né? Porque as pessoas falam assim, é um modismo meditar. Não é um modismo meditar. Não. A meditação, ela traz uma possibilidade de aquietar a mente. A mente não para nunca. Verdade. Não para. Ela não para, até porque temos estímulos externos e internos. Né? Mas, à medida que a gente entra num estado de observar, de perceber, de percepção do que está acontecendo, a gente cria a possibilidade de escutar outras coisas de mim mesma. Que se eu estou no meio do grande barulho, que é a minha própria cabeça, ou os estímulos externos, a gente não ouve. Verdade, Roberto. Grande parte dos insights que eu tive acerca da obra, das ações que eu precisava tomar, como eu até lhe falava antes, foram em momentos de meditação em que insights vinham e que eu falava, nossa, mas isso parece que está estranho, esquisito. Né? E que no dia a dia eu talvez teria sido engolida por questões. Então a gente está falando de desacelerar o corpo e a consciência e a alma para termos outro tipo de escuta. O que a gente também consegue isso na religião, ou através de momentos de oração. Sim, é a hora que a gente ouve Deus que é em mim. Exato. Mas se a gente está nesse ego, que é muito proveniente dessas coisas todas de fora, o self, que é o si mesmo, que é Deus em mim, eu não tenho como falar comigo, porque o ego está lá. Não, mas falou pouco. Mas o podcast não foi tão bom. Poderia ter falado muito melhor. Poderia ter falado isso, não falei aquilo, não tive tempo. Assim, a gente está o tempo todo nessa cobrança para atender uma demanda dos outros. Externa.
a gente acaba não percebendo que, para quem está assistindo a gente, você acaba deixando de produzir melhor por estar cansado, né? Não adianta uma pessoa cansada, ela não tem o mesmo rendimento que até no futebol, quem joga futebol ou exerce qualquer tipo de atividade coletiva onde há um grupo na reserva, a reserva é para isso. Não significa naturalmente que o reserva é pior. Significa que em algum momento alguém, por maior potencial que tenha, se cansou, precisa sair, e alguém descansado precisa entrar. Né? E na nossa vida eu vejo assim também, Roberta, aqui a gente precisa sair de cena às vezes o que está em atividade para descansar. Exato. Eu me lembro em uma palestra, faz muitos anos isso, não me recordo se foi com o professor Marins, não me lembro de verdade, ou se foi com o Roberto Chiniachika, eu não lembro. Foi com um dos dois. E eles falavam sobre uma pessoa que foi contratado por uma empresa de marketing de creme dental, que eles queriam alavancar a venda. E aí o cara foi para um resort e ficou lá descansando 3, 4 dias. E aí o cara estava tomando um refresco e ele teve um insight. Entrou em contato com a empresa, eu tenho a solução para que vocês possam vender o dobro. E os caras pensaram, a campanha de marketing vai ser um extraordinário, um absurdo. Imagina o que eles caras vão trazer, vai ser uma coisa extraordinária. O cara chegou lá e falou assim, aumenta a boca do creme dental. Como? Aumenta o tamanho da boca. Não, mas como assim? Porque a pessoa, quando ela passa o creme dental, ela passa de comprido. Se a boca é maior, gasta mais, consome mais. Sim. E aí você... Mas que ideia é essa? E eu trabalhava em empresa que eu via o pessoal de criação, os caras ficavam lá às vezes, todo mundo trabalhando, a empresa pegando fogo, os caras estavam jogando. Às vezes os caras estavam na área de recreação, jogando bilhar, ou batendo papo e rindo, e a empresa pegando fogo. Mas esses caras são malucos, como é que pode? O cara que está trabalhando, os caras estão... Só que no meio daquela descontração, surgia uma ideia. Né? Então, a mente descansada, o corpo físico descansado, né? Quando você está doente, o médico manda fazer o quê? Repouso. Principalmente. Né? Então, é importante, acho que isso, para entender, quando se fala de saúde mental, também é preciso dar um repouso. Né? Para a cabeça, para a mente, para o coração, para você refletir, para você entender onde que eu estou falhando, como eu estou administrando minhas emoções, como que eu estou lidando essa irritabilidade, por que eu estou irritado, por que eu estou... Acho que é o caminho. Super o caminho. A gente podia aqui ter usado o nosso podcast para falar de um monte de dados. A gente escolheu não ficar falando sobre dados. Sim, é porque isso veio na internet, né? Isso, se você quiser googar, você vai, sei lá, 264 milhões de pessoas têm transtorno de ansiedade no mundo. Brincou? Quantas? Sim, 264 milhões de pessoas. Meu Deus. 300 mil pessoas no mundo têm depressão. 1 trilhão de dólares é gasto por ano devido à perda, né, econômica em função de transtornos mentais. Já que, por conta de improdutividade, que as pessoas não podem produzir. É incapacitante. Uau, incapacitante significa que a pessoa deixa de trabalhar. Meu Deus. A gente podia ficar falando números aqui, mas o que nós nos dedicamos hoje, prioritariamente, foi a falar sobre o que você pode fazer por você hoje. Hoje ainda. Saúde mental começa e termina em mim. A minha. A sua começa e termina em você. O que a gente está falando aqui, então, Roberta, qual é a saída? A saída é autopercepção. Para sair da escravização, desse sistema que enreda, que nos aprisiona e conta pra gente que a gente vai se sentir muito mal. O que você vai dizer pra você no final da vida? Eu vou dizer pra mim que eu moro na cidade que eu amo desde criança. E que o que eu mais queria era morar aqui. Uau! E que o que eu preciso é muito pouco de verdade. Mas, sobretudo, eu preciso de paz, né? Então, o que a gente está dizendo é, você é o recurso principal. Você é a ferramenta principal. E negar o que está sentindo, inclusive a dor ou a angústia que está sentindo, é tudo que não pode acontecer. E você pode buscar ajuda. Numa rede de apoio, por exemplo, a igreja é uma boa e importante, frutífera rede de apoio. Né? Poderosa rede de apoio.
Se por acaso, infelizmente, você ouvir do seu líder religioso que simplesmente orar ou rezar, ou depende é suficiente, e você achar que precisa ainda de um diagnóstico, ouça o que a gente está falando. Sim, reze e ore também, mas busque um diagnóstico diferencial, sim. Por exemplo. Porque, né, eu queria que você falasse um pouquinho depois também sobre... Vou falar sobre infelizmente, isso. ainda há um viés que reforça o tabu em alguns lugares. A gente vê isso, Roberta, dentro... Você puxou essa fala, acho que ela é fundamental. A gente percebe isso dentro da religião e hoje dentro da igreja evangélica. Eu já tive pessoas aqui que me procuraram e disseram assim: mas eu estou na igreja, eu tenho que parar de tomar o meu medicamento? E eu falo, não, em absoluto. O medicamento ele faz parte do seu processo de cura, de restabelecimento, até para que você possa se equilibrar, ficar bem, até que você não dependa mais do medicamento, se for necessário. Então, assim, eu acho que é importante a gente tocar nesse ponto. Eu creio no poder da palavra de Deus, né, que ela realmente é eficaz, ela cura, ela liberta. Eu creio na ação realmente do Espírito Santo de Deus, nós cremos, isso é incontestável. Nós somos corpo, alma e espírito feitos por um Criador, para quem acredita. Quem não acredita, nós respeitamos, ok, mas para nós que cremos, nós cremos dessa maneira. Agora, existem momentos, sim, que a gente procura o médico. Quando eu estou com dor, quando eu estou com alguma questão que eu estou sentindo, uma febre, algo ruim no meu corpo e eu não sei o que é, eu procuro um médico, ele vai dar um diagnóstico, eu vou tomar um medicamento e vou me libertar desse problema, ou se precisar passar por uma cirurgia, um procedimento, a gente vai porque a medicina é um braço de Deus. Dizer assim, dar um testemunho, eu fiquei curado, eu tinha uma depressão muito profunda, eu procurei o psiquiatra, comecei a tomar um medicamento, esse medicamento me ajudou muito, sabe, e com o auxílio da igreja eu fui curado. Isso é um testemunho, sim. Não, mas eu vou tirar o medicamento. Não, você não tem necessidade de tirar aqui. Foi através do psiquiatra, através de um psicólogo, porque a gente tem a tendência de demonizar, de achar que isso é falta de fé. Não, não é falta de fé. Uma pessoa, quando ela passa por um problema de saúde, como um câncer, nós oramos e cremos que Deus pode. E tanto pode que Deus, às vezes, nos dá o caminho como o melhor médico. Às vezes você não tem condição de um tratamento digno e Deus coloca ali um tratamento para você dentro do sistema público que vai atender a sua demanda. Então Deus coloca todos os meios para que você se liberte, saia dessa situação. E aí é importante a gente pensar dessa forma também com a saúde emocional, Roberta. Acho que a igreja, né, durante muito tempo se tornou inimiga da ciência, quando na verdade a ciência ela nada mais é do que o conhecimento de Deus revelado aos homens. Né? Você estava falando aqui e eu me lembrava de um texto bíblico que diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? Né? O que adianta a gente trabalhar feito um maluco e perder a vida? Né? Então assim, tudo que a gente vê na ciência, que as pessoas falam, a gente vê na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos assegura esse direito de nós buscarmos, sim, através da medicina, através dos médicos. A gente vê na Bíblia pessoas que passaram por diversos tratamentos e alguns, quando faleceram, a Bíblia fala que o milagre aconteceu. Né? O Senhor operou ali cura, onde a medicina não podia. A gente sabe que um abraço pode curar um coração ferido. A gente sabe que um gesto de amor pode sarar o coração de uma pessoa. Quando a gente sabe também que às vezes é necessário passar por um tratamento, né, ou a ajuda de um profissional. Então, assim, a gente tem que quebrar esse tabu. A gente tem que quebrar essa imagem de que é inimigo. Amados, você, independente da sua religião, você que está assistindo esse podcast, é porque você tem dado a honra da sua audiência e tem visto um conteúdo importante aqui, né, que nós temos trazido. Então, falando espiritualmente, eu me posiciono dessa forma. E aí a gente tem a ciência, tem aí muitos recursos, né, Roberta? Porque os tabus precisam ser quebrados. Precisam ser quebrados. E a gente precisa poder falar que sim, por um tempo,
nós tivemos questões a respeito disso, né? Talvez de uma distorção em algum Sim, momento. sim, houve e que a isso. gente pode corrigir, assim como eu uso óculos, porque há algumas distorções Exatamente. que esta lente pode, né, fazer com que eu tenha essa correção. Isso me faz ver a realidade de um jeito Reposição diferente. hormonal. Exatamente. Hoje, né? Porque Para as mulheres. Então, esse é um fator importantíssimo para as mulheres, em função do déficit, né? À medida que as mulheres vão envelhecendo. menopausa. Da menopausa. Claro que é verdade que nem todas as mulheres podem fazer reposição, dependendo da história, do histórico de câncer que elas têm em família, de mama e etc. Mas, hoje, existem hormônios biocompatíveis que mais mulheres podem usar do que tínhamos antes. E os médicos hoje têm muitas informações para nos ajudarem a entender se nós temos ou não, assim, possibilidade de usar. E muitas mulheres podem usar. Então, isso não tem a ver só com fogacho, que é aquele calor, né? E frio depois. Sim. Tem a ver com sensação de fadiga, de depressão do sistema nervoso. Sistema nervoso. Sim. Tem a ver com falta de desejo sexual, que também é muito importante e acaba interferindo nas relações amorosas, tá? Nos casamentos, etc. Isso é importante a gente falar também. Então, procurar um médico. E se você acha que... primeiro, como o tabu é muito grande, o preconceito é muito grande, talvez procurar um psicólogo primeiro. O psicólogo pode te ajudar a levantar hipóteses, sinais e sintomas e encaminhar... Te direcionar, né? Porque o psicólogo não é médico e ele não pode medicar. Sim, exato. Mas ele pode te encaminhar para um profissional de confiança, alguém um parceiro de trabalho, uma parceira de trabalho. A questão é autopercepção. Você é a principal e melhor ferramenta. Se conhecer, né? Se conhecer e não negar. Se a pessoa pergunta, mas você está dormindo bem? Mas você está comendo bem? Observa. Sem desculpa, né? Sem desculpa. Sem arrumar uma justificativa, né, Roberta? Exato. Porque a tendência é justificar sempre o que não tá legal com alguma coisa. Eu sempre gosto de dar exemplos porque, assim, para mim, eu acho que eles são fundamentais. Esse final de semana, né, antes de ontem, foi no domingo não, no sábado passado, eu estava num torneio de beach tênis, minha esposa participou, minha filha e tal, e eu também participei. E eu estava com uma convicção muito grande que na minha categoria lá eu ia faturar o prêmio. E aí foi interessante que depois nós pegamos 2 jovenzinhos, eu joguei com um amigo, pastor da Igreja Bola de Neve, e aí nós perdemos. E aí a gente estava batendo um papo, e foi na praia, a gente entrou no mar até, né, porque estava muito calor, e aí ele falou, acho que a gente errou. Eu falei, não, você jogou super bem, eu joguei super bem, é que nós achamos uma dupla superior, eles jogaram muito bem. E tudo bem, porque na verdade eles foram bem superiores ao ponto de serem campeões. Foram 2 garotos de acho que 15, 16 anos, enfim, né? E venceram, mas venceram por mérito deles. E é importante a gente entender que, assim, a gente quer arrumar uma justificativa, a gente quer camuflar, quando na verdade é muito mais fácil, de repente, abrir os olhos e dizer assim, poxa, não tá legal, pô, eu não tô indo bem, eu tô com uma irritação. Ou quando alguém dá um feedback para você, né, fala, olha, você percebe que você anda muito irritado, olha, você percebe que você anda muito... E a pessoa não criar uma demanda para justificar, também tudo nas minhas costas, também tudo eu... E parar e falar assim, realmente, o que está acontecendo comigo, né? Isso é importante. Super importante, porque a gente tem, então, momentos em que a gente pode estar num período crucial da vida, e tem momentos em que a gente pode realmente estar desenvolvendo algum transtorno mental. Exato. A gente precisa diferenciar isso, e quem pode fazer isso é um médico. O psicólogo levanta hipóteses, mas quem fecha diagnóstico é médico. É o psiquiatra. É o médico psiquiatra. Ô, Roberta, e a questão, a gente está falando de saúde e tal, eu queria, para a gente caminhar para o final, eu sei que, para não ficar tarde, eu queria mais concluir com isso, essa questão da síndrome do pânico, porque a gente acaba não falando muito. E a síndrome do pânico, aquela pessoa que não quer sair de casa, aquela pessoa que chegou nesse nível hard... Fala um pouquinho sobre isso. Então, a síndrome do pânico, ela está dentro dos transtornos de ansiedade. Então, existe transtorno depressivo maior, os transtornos de depressão, e existem os transtornos de ansiedade. Então, dentro dos transtornos de ansiedade, nós temos as fobias, o transtorno de pânico, e existem outros.
Quando a pessoa, ela pode começar tendo pequenos ataques de pânico, que são coisas pontuais. Só que quando ela já começa a ter os ataques de pânico, é sinal que o nível de ansiedade aumentou tanto em vários momentos da vida que ela passa a ter sintomas físicos. E isso é interessante, a gente começou a falar em algum momento da homeostase, da tentativa do corpo de buscar equilíbrio. Então, o corpo e a alma, pensando em totalidade, né, corpo, mente e espírito, ele vai dando sinais e sintomas. Perfeito. E ele vai levando a gente a um nível de maior incapacidade, Perfeito. até que a gente se dê conta de que algo precisa ser mudado. Quando a pessoa chega num nível de ter ataques, que a pessoa não sai mais de casa, ou que ela tem a sensação de morte iminente, ou de falta de ar, etc., é porque o sintoma passa a ser físico, proveniente de uma doença psiquiátrica. Só que é muito interessante. Lembra da que a gente comentou que 1 trilhão é investido, é perdido, na verdade é perdido em razão econômica por questão de transtornos mentais? As pessoas que têm ataque de pânico, elas começam procurando pronto-socorro, porque elas acham que estão tendo uma questão cardíaca. Porque a sensação é muito mesma, forte, né? a angústia e a questão cardíaca é muito falta de ar, dor no peito, né? A angústia dá muita dor no peito. E é claro que o protocolo, a obrigação do PS, do pronto atendimento, do PA, é fazer um check-up, fazer exames, inclusive até de sangue, para saber se a pessoa não está com fator de cardiologia mesmo. A questão é que tá tudo ok. Vamos supor que os sinais basais não são de questão cardíaca. E aí ele é encaminhado para psiquiatra, por exemplo. A pessoa acha que não, que com ela não. Porque, eu não. Imagina, comigo não, porque eu isso, porque eu aquilo. Então, normalmente o sintoma vem mais grave. E a pessoa não vai mais naquele pronto atendimento, porque ela sabe que lá tem uma ficha dizendo, olha, ela preenchia sinais para pânico. Ela vai em outro. Só que se pensar no sistema público, ou mesmo na questão, se for um seguro-saúde, isso aumenta a sinistralidade. Isso aumenta o custo dessas. Até que alguém, às vezes demora 3 vezes para a pessoa ir em algum lugar que a pessoa fala. Tanto que daí, em muitos lugares, eles dão benzodiazepínico na veia. E a pessoa se acalma, porque ele baixa, né, o sistema nervoso. E a pessoa começa a entender que ela precisa de um tratamento. Que, no caso dos transtornos de ansiedade, existem muitas medicações interessantes, mas grandes medicações são os antidepressivos, que tratam os sintomas de ansiedade. E muitas pessoas acabam ficando dependentes químicas dos benzos, porque acreditam que estão se tratando. Os benzos abortam sintoma de pânico, mas eles não tratam pânico. Ao contrário, se você lê a bula... A gente falou um pouquinho disso no outro podcast, se eu não me engano. Se você ler a bula, ele predispõe à depressão. Ele aumenta o fator de depressão. Então, uma outra coisa importante é, começou o tratamento, teve diagnóstico e indicação de tomar medicação, não pare de repente. Precisa desmamar, senão você tem um rebote. Então, você tem exacerbados os sintomas que tinha antes. Ele vem mais forte. Vem mais forte. E outra coisa importante, que isso é um dado que eu acho fundamental. Primeiro, depressão não tratada, a pessoa ignora, não tratada, existem estudos que comprovam que a pessoa aumenta a predisposição para demências. Então a pessoa está cavando uma própria cova, porque demência é algo muito triste. Sim. Né? E Alzheimer é um tipo de demência. 60% das pessoas têm Alzheimer. Existem outros 40% de muitas outras demências, inclusive isquêmicas ou hemorrágicas, que podem nos acometer em função de outras doenças mentais não tratadas. Então, foi diagnosticada, foi sugerido um tratamento com antidepressivos, tome conforme indicação médica. E caso você resolva que não quer, volte no seu médico para ele fazer o devido desmame. Porque depois do primeiro episódio, existem muitas chances, 50% de chances da pessoa ter o segundo. Depois do segundo episódio, 80% da pessoa ter outros episódios de depressão na vida. Ou seja, a pessoa precisa redobrar os cuidados e
os cuidados e O que não trata vira doença, né, Roberta? Exatamente. Roberta, a gente tem um tempinho aí, eu sei que eu não quero extrapolar o horário, eu sei que você também precisa descansar, mas eu queria te fazer uma pergunta aqui. Mães com depressão, com essas questões emocionais, quando criam seus filhos, o que isso pode acontecer com essas crianças, Roberta? Fundamental isso que você disse. Já tem estudos que comprovam que filhos de mulheres deprimidas, sobretudo as que nunca se trataram, nunca buscaram tratamento, e que tiveram então uma grande oscilação de humor, uma grande irritabilidade, essas crianças que se tornam adolescentes e adultas, não só pela questão da hereditariedade, mas por terem sido criadas, porque isso altera o humor e o afeto. Né? O afeto fica também deprimido. Então, essas pessoas também têm maior propensão a desenvolverem depressão. Sobretudo porque é muito complexo você estar sendo criado por alguém que tem uma oscilação muito grande, exacerbada. Emocional. Exatamente. A criança ela tem dificuldade de entender como é que vai ser hoje ou essa semana. Pela labilidade. Sim. Né? Ela não tem um parâmetro. Não tem um parâmetro, né? E ela chega em casa pisando em ovos, exatamente. Né? Só que ela não tem consciência disso, ela é muito criança. E hoje a gente vê muitos adultos que a sequela, na verdade, não sei se a palavra correta é essa, são sequelados ou trazem consigo a sequela desse tipo de criação, né? Exatamente. Se desenvolvem... Porque a autoestima, ela começa sob o olhar de quem lançou o olhar sobre mim. Sim. Eu não tinha ego ainda, né? O ego vai se desenvolvendo. Então, para eu descobrir ou perceber que eu quero água, eu, Roberta, quero água, tanto que a criança fala, ela quer água, ela fala ela, porque ela não sabe que eu tenho um eu. Então, ela se percebe através do olhar do outro. E se o outro tem um olhar que oscila muito entre valorizar quem eu sou, valorizar as minhas conquistas, me ajudar quando eu estou fazendo alguma coisa equivocada, que socialmente não é aceita, e me corrigir de alguma forma produtiva ou afetiva, né? Com cuidado. Se eu não tenho isso, eu tenho consequências graves em minha vida. Então, baixa autoestima é muito proveniente do olhar porque é assim que começa, né? O proveniente do olhar que o outro lança sobre mim. Uau. E depois eu herdo esse padrão. Se o outro me acha brava, incapaz ou irritada... Você assume o papel? Muito provavelmente, até que eu descubra que eu não me limito a isso, né? eu não me resumo aquilo, né? Eu passo a acreditar nesse rótulo, digamos assim, né? Tem um lema dessa campanha Janeiro Branco? Tem. Eu não lembro o decor. Você anotou aí, não é? Você tinha me falado. Deixa eu ver se eu não eu tinha falado alguma coisa. Eu tenho aqui, que a gente já falou de tanta coisa. Não, mas... Tem. Deixa eu ver se eu tinha... quem cuida da mente... Cuida da vida. Quem cuida da mente, cuida da vida. Exatamente. Eu estava aqui num processo. Quem cuida da mente, cuida da vida, né? Então, gente... E é isso. Quem cuida da mente... Cuida da vida. Da própria. E do seu entorno, do seu entorno, né? Porque... Uma pessoa bem... Deixa as demais bem, né? Equilibra. Uma mãe tá equilibrada, ela equilibra a casa, né? Exatamente. Uma pessoa desequilibrada, ela tem a capacidade de desequilibrar a casa inteira, né? A casa inteira, o entorno, né? Eu sei que tem gente que sofre com isso. Fala, lá em casa, a minha mãe é desequilibrada, meu pai é desequilibrado e eles desequilibram a casa toda, né? É uma pena, porque às vezes você vê pessoas totalmente desestruturadas porque vieram de um lar desestruturado, né? Passaram por essas questões todas dentro de casa. E vale a pena lembrar, só para a gente não perder isso, porque a gente está falando de pais e mães, mas é sobretudo importante falar dos professores. E principalmente da nossa rede pública, seja municipal, estadual, federal até, porque tem as universidades, né? Quantos professores estão deprimidos num nível importante. É verdade. Que mereceriam serem tratados e infelizmente tem um grande preconceito em relação a isso. Alguns não têm
recursos para se tratarem de uma forma eficaz, isso repercute nas nossas crianças que serão o futuro do Brasil. Né? Que, na verdade, se você tem o sistema de formação doente, né, você vai gerando isso para outras gerações. É muito complexo essa questão da... É muito complexo. A campanha, Roberta, Janeiro Branco, é só no Brasil? Você começou em Uberlândia? Uberlândia. É só no Brasil? Você sabe que eu não sei se isso teve uma repercussão mundial, mas eu sei que começou no Brasil. Mas eu realmente não sei se teve uma... Eu lembro que o Setembro Amarelo foi o caso, né, dos Estados Unidos, né, do Mike. Exato, foi. É isso, gente. Olha, a gente vai encerrando por aqui. Roberta, dá a sua consideração final, se tem uma coisa, uma palavra finalizando, um conselho, algo que você acha que é importante quando a pessoa perceber, enfim, o que você quiser falar. Primeiro, agradecer esse espaço de verdade. E para quem está nos ouvindo, que você possa se perguntar o que absolutamente só eu posso fazer por mim hoje. Que não dependa do meu marido, da minha esposa, que não dependa do meu cliente, do meu sócio, de um filho, o que só eu posso fazer por mim. Porque isso cria uma autorresponsabilidade e que talvez eu responda que eu estou com uma dor, eu estou com uma angústia, mas eu preciso de ajuda e eu posso buscar ajuda. Então, na verdade, aumentar a autopercepção, não negar que está sentindo o que está sentindo e buscar ajuda na rede que tem mais próxima, né? Uau! Gente, olha, eu ficaria aqui até 10, 11, mas o nosso tempo acaba não permitindo, mas assim, de verdade, obrigado mais uma vez pela sua audiência. Compartilha, por favor, com o maior número possível de pessoas esse link, porque eu sei que esse conteúdo, esse bate-papo vai ajudar muitas pessoas. Quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, que é a WSNet, né, com a internet, o Habib's, sempre nos proporcionando os lanches tão gostosos, e também a Petra, construtora, que tem nos dado um suporte aí para o nosso programa Debate Papo Cast. A gente vai ficando por aqui. Roberta, mais uma vez, gratidão por você, pelo seu tempo, pela sua vida, por nos abençoar sempre com tanto conhecimento. E obrigada à equipe de apoio. Falar das mídias sociais, né, pessoal das mídias sociais. E Roberta, as suas mídias sociais, fala aí as suas mídias sociais. O Instagram, né, @Roberta Pio, P de pato, IOH Soares. O Facebook também. Telefone para contato? Telefone, deixa o telefone, se não tiver problema. Não é um problema. Que também está no meu Instagram. O WhatsApp, né? Isso, 11 9 9907 0614. Repete aí o telefone. 11 9 9907 0614. Roberta atende online, exatamente. Ok. Prioritariamente está online, né? Hoje está online, né? Isso aí que é maravilhoso, né? Porque a gente pode atender pessoas do mundo todo, do mundo né? todo. É muito bacana muito isso, legal, né? Muito legal. Gente, olha, estamos finalizando o nosso debate-papo. Para aquela câmera ali, um tchauzinho, ó. E até o nosso próximo programa. Semana que vem eu vou falar sobre... Não sei se eu já dou um spoiler, Bispa. Não sei se eu falo, se eu não falo. Semana que vem eu vou ter aqui com a gente uma delegada falando sobre a mulher, sobre a questão de violência, abuso, tantas coisas que as mulheres sofrem. E é um tema também muito importante para a gente bater um papo aqui. Hoje a gente vai finalizando e até o nosso próximo episódio na semana que vem. Até lá!